Olá, boa noite a todos que estão aqui para mais um Evangelho no Lar. Hoje com um tema tão importante, um tema que é muito querido do meu coração. E para falar sobre esse tema, para ler sobre esse tema, eu chamei uma querida colega de grupos de estudo, uma pessoa que eu admiro muito, uma trabalhadora da nossa casa, da Associação Espírita Fé e Caridade. Ela acabou de entrar aqui, daqui a pouco já está com a gente. E eu queria então ir dando boa noite para Heloísa, Gisele, todo mundo que está entrando aqui com a gente, que é muito bom ter vocês junto para esse Evangelho no Lar. E a minha convidada, nossa convidada de hoje, que já está chegando por aqui, é a Elisa. Ah, oi, Elisa. Oi, Boa tudo noite. bem? Boa noite. Tudo Boa noite. certo? Tudo certo contigo? Que bom, tudo certo. Vamos lá, né? Que Conversar um bom. pouquinho hoje. Sim, é um tema assim que eu vou confessar para vocês assim que eu tinha vontade de um dia, com a pandemia não dá, mas um dia assim convidar a Elisa para a gente tomar um café e falar desse tema, sabe? Como É não isso dá para mesmo. fazer isso nesse momento? Tipo, Vamos a gente fazer vai de um para outro casa, jeito. vamos conversar aqui, né? Não é com café, mas com uma aguinha que está prestes a ser fluidificada, a gente deixa aqui do lado, né? É isso mesmo. Vamos lá. Família Batemos está um aqui papo também. sobre esse tema que eu acho tão lindo, que é o tema da família, né, gente? Então, para iniciar, a gente segue nosso roteiro do Evangelho no Lar, vocês sabem, né? Todos os domingos aqui às 20 horas. Tá quase na hora, o pessoal tá entrando aí. Boa noite, Ana Carla, Bruna. Vamos entrando, ficando à vontade. Dá tempo de pegar aquela aguinha ainda. E a gente vai iniciar com a nossa prece. Depois a gente vai ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer alguns comentários e vamos ler um outro trechinho. Hoje a gente selecionou dois trechos de dois itens do capítulo 14 para a gente conversar aqui e vai ser muito bom, eu tenho certeza. Então tá Vamos bom. lá, né? Vamos lá, Elisa, 8 horas em ponto. É muito importante a pontualidade no Evangelho no Lar também. Boa noite, Júlia. Que bom ter vocês por aqui, pessoal. A Elisa vai iniciar com a gente, então, a prece inicial, por favor. Então tá, gente. Nesse momento, novamente só reforçando, né? Que a gente procure um ambiente tranquilo e possa então fechar os nossos olhos, elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, buscando a conexão com essa espiritualidade amiga, que nos ampara, nos protege, que faz parte de nossa família espiritual, e que possamos sentir a presença de todos aqueles que se conectam conosco, os nossos amigos deste planeta também, encarnados aqui, que possamos então juntos conversar um pouquinho e aprender um pouco mais sobre essa doutrina abençoada, que nos permite avançar sempre e buscar o nosso melhor a cada dia. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Elisa. Eu vou iniciar, então, Obrigada também. ali no capítulo 14, no item 5, pessoal. A gente selecionou esse tema da família, da paternidade e maternidade na visão espírita. E para iniciar, fazer assim, uma introdução mesmo, né? Kardec traz esse tema lá no capítulo 14 e chama de honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso a gente está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No item 5, eu vou ler só o trecho mesmo ali do Evangelho, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35 e Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Gente, é comum, né?
só um parênteses antes da gente entrar no texto em si. Às vezes a gente faz evangelho no lar e a gente abre o livro ao acaso, né, o evangelho ao acaso, e faz uma leitura que coloca vários pontos de interrogação na nossa cabeça, né? E nem sempre a gente tem, como aqui nesse exercício que a gente faz essa prática, a gente dá uma pesquisadinha antes de vir aqui com vocês. Mas o evangelho no lar, nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? E às vezes a gente pega uma leitura dessa e se questiona muito, né? Então é a oportunidade da gente estar ali, ou a gente mesmo, ou em família, se perguntar sobre os significados, né, daquele trecho, o que quis dizer. Depois tem ali a explicação de Kardec, a gente se pergunta um pouquinho mais. E nem sempre a gente tem naquela semana todas as respostas, mas a gente anota as perguntas. E na outra evangelho, na outra semana, a gente pode até começar, né, Elisa? Já aconteceu aí na sua casa isso? Sim, é bem assim mesmo. E aí a gente vai conversando depois, né? Durante a semana inteira, às vezes, né? É, exato. E fica assim, ué, mas o que será mesmo que quis dizer ali, né? E essa passagem, gente, ali desse item 5, esse trecho aqui, né, do Evangelho, ele, olha, ele podia estar até lá naquele capítulo 23 da moral estranha, né? Estranha moral. Porque à primeira vista a gente pensa assim, puxa vida, será que então Jesus estava, né, renegando a mãe, estava, né, a família ele estava deixando de lado? Como assim, né? Então a gente vai olhar um pouquinho mais de atenção para entender que lição que está aqui, né? Ali no item 7, Kardec abre assim, ó. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Então, causa estranheza. Será que então era isso mesmo que aconteceu? Será que foi isso mesmo que Jesus quis deixar de lição para a gente? Ou a gente precisa, né, tirar o espírito da letra? Precisa interpretar melhor essa passagem para entender, né? Então, ali no finalzinho até Kardec deixa a dica, né? Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Então, existia sempre um propósito, né? Sempre né, algo, né? Ele não desprezava, né? Ele em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Então, tem aqui um ensino. Será que a gente está conseguindo entender? Então, eu queria convidar vocês para a gente olhar alguns pontos que eu sublinhei desse trechinho. São só 4 pontos, tá? Vai ser coisa rápida, até porque a Elisa está aqui, vai falar a parte mais legal, que é a parte da parentela espiritual, né? E corporal, e eu quero ouvir bastante a Elisa. Mas, como introdução, eu queria que a gente entendesse um pouquinho o que Jesus falou a respeito dessa parentela, né? E eu ressaltei 4 pontos. A mãe, né? Os irmãos, a pergunta que Jesus faz e a resposta dele, tá? Então, assim, essa mãe, né? Vamos lá falar da mãe. Quem que era a mãe de Jesus? Né? Todo mundo sabe, Maria de Nazaré, né? Aquela que, segundo Lucas, né, o anjo Gabriel chamou e disse assim: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, esse relato está lá em Lucas, né? Lembrando o médico, evangelista, amigo de Paulo, né? A gente lê um pouquinho mais da história dele em Paulo Estevão, é muito legal de ver, e ele faz, a pedido até de Paulo, escreve, né, esse evangelho, tendo convivido um pouquinho com Maria, ouvindo Maria, a história dela, então ele conta um pouquinho da história até antes da vinda de Jesus, e um pouquinho depois, a infância de Jesus e tudo mais, né? E, bem, sabemos a partir do Evangelho, a partir também das leituras do Boa Nova, né, de Amélia Rodrigues, enfim, de tantas leituras, do relacionamento de Jesus com Maria. Então é inquestionável o amor que Jesus tinha pela mãe e vice-versa. E é inquestionável o quanto a figura da mãe, né, é uma figura importante no cenário não só da família, mas da humanidade. Quantas vezes a gente, né, reza por Maria quando está no momento, né, de dor, ou de desespero, ou de necessidade, né? Então, inquestionável que essa mãe é Maria de Nazaré e que é uma figura muito amada. Bem, então vamos seguir. Já que a gente não questiona, vamos seguir, né? E o segundo ponto, ali quando fala os seus irmãos, eu queria chamar a atenção também, porque quando eu vou confessar para vocês que anos atrás, quando eu li a primeira vez essa passagem, esse trecho da Bíblia, eu fiquei assim, nossa, mas então Jesus tinha irmãos? E Jesus tem irmãos, Jesus não tem irmãos? Isso é uma discussão, gente,
que vai tempo. E ainda está acontecendo entre os teólogos e os historiadores, né? A gente não vai entrar nessa discussão, esse não é o nosso propósito. Mas uma informação interessante que eu encontrei é que na língua, no idioma falado lá na época de Jesus, né? Em todos os idiomas da Palestina, tanto aramaico, o próprio hebraico, não existia a palavra primo, não existia a palavra tio, não existia a palavra sobrinho, tudo era irmão. Né? Então, daqui a pouco esse irmão é essa grande família, né? É esses parentes, né? Pode ser que seja isso. Bem, então, né, se Jesus tem irmão de sangue ou não tem, enfim, isso é uma outra discussão, mas que ele tinha primo a gente sabe também, né? A gente sabe de João Batista, né, que foi filho se eu não me engano, Isabel, né? Isabel que teve filho tarde, né? João Evangelista e Tiago também seriam filhos de uma irmã de Maria, né? Isabel era prima de Maria, então João Batista era um primo terceiro, um segundo, né? Digamos assim. E João Evangelista e Tiago eram filhos de uma outra Maria, irmã, né? De Maria de Nazaré, né? Então era uma parentela grande, né? Era uma parentela grande. A gente tem ali no momento do Evangelho esse grupo que se aproxima enquanto Jesus está ali, né? E surge essa pergunta. Vamos imaginar, né? Que a gente está assim, às vezes a gente está, vamos dizer, num encontro, tá, né? Num momento, estamos aqui no Evangelho no Lar, daí alguém bate na porta e vem alguém diz alguma coisa pra gente. A gente é interpelado, né? Daqui a pouco estamos aqui conversando, eu e Elisa, vamos ver os comentários, né? Essas coisas acontecem. E foi isso que aconteceu com Jesus. Veio alguém e lhe disse, né? E lhe disse. Então, esse lhe disse, né? Quantas vezes acontece com a gente também. Só que pra gente, às vezes as pessoas vêm, perguntam, né? Estamos ali conversando entre amigos, vem aquele amigo e pergunta: ah, você é espírita? Me conta uma coisa, como é que funciona no mundo espiritual? Você acredita mesmo, né? Na vida após a morte? Você é corriqueiro, né? Com Jesus não era diferente, ele era interpelado, vinham e perguntavam, né? Só que a gente nem sempre tá o tempo todo alerta e aceso para aproveitar as oportunidades. Jesus estava, né? Então, quando vem alguém e diz, ó, tá tua família lá fora, Jesus aceita aquele convite, com certeza. E ali vai se tornar uma lição. É isso que vai acontecer, né? E aí, então, né, a gente está estudamos agora há pouco a parábola do semeador, né, Elisa? Então, Jesus, como o maior dos semeadores, o que ele via ali na frente, naquela reunião, aquela multidão em torno dele era a terra, né? Então, ele tem que jogar as sementes, né? Bem, então ele faz a pergunta, né? E aí, essa questão da pergunta, né, que ele faz aqui: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E essa coisa da pergunta, gente, tem até um livro muito legal, né, Elisa, que é o Perguntas de Jesus, que vem nos chamar a atenção, esse livrinho aqui, ó. Depois eu vou falar dele. Semana que vem a gente vai falar bastante desse livro. Essas perguntas de Jesus, elas são um método mesmo, né, de ensino, de nos chamar a atenção para coisas importantes, né, o método socrático, depois a gente veio, né, a saber dessa informação, né. Então, bem, tem lá até, né, Jesus, então, ele não vai, ele chama a atenção da gente, ele faz uma pergunta e não é à toa, né, porque ele está querendo nos dar uma lição. Aí, lá no livro Luz Imperecível, né, o seu Honório Onofre de Abreu vai chamar atenção para esse ponto, e ele diz assim, ó: a indagação de Jesus encaminha o raciocínio para ângulos bem mais abrangentes. Então, quando a gente faz uma pergunta, e a Elisa é professora, ela sabe muito bem, né? Faz uma pergunta para a turma, é porque você quer encaminhar o raciocínio da turma para um lado, né, dos alunos lá para um certo lado. A família, até então, visualizada como um instituto de aproximação dos seres para a vida em comum, emerge para um plano de apreciação em que o aprendizado, a convivência, a oportunidade de cooperação recíproca e a solução de problemas kármicos passam a ter ressonância. Gente, até então, essa passagem, não existia esse tipo de pensamento. A família era ali, né? A Fabiana colocou ali: a obra é luz imperecível. Isso mesmo, Fábio, obrigada. A família era os irmãos, a mãe, a gente não tinha muito raciocínio a respeito da importância da junção desses seres, né? Até aquele momento. Jesus, então, faz essa pergunta para chamar a atenção da gente
para algo que é além do que se vê, além do que a gente conhecia, né? E o último ponto, então eu disse para vocês que eu tinha ressaltado 4 pontos, né? O último é a resposta de Jesus, em que ele diz assim: eis aqui minha mãe e meus irmãos, né? Então ele quer dizer o que ali? Ele está simplesmente nos dizendo que a família vai muito além dos laços consanguíneos, né? Que temos uma família terrena, que temos uma família espiritual, que Deus é nosso Pai e que somos todos irmãos. Essa é a mensagem que fica ali, né? Então, não quer dizer, né, que Jesus estava renegando a família dele. Pelo contrário, ele está ampliando essa família. Ele está mostrando para a gente que vai muito além daquilo que a gente conhecia. E será que isso é só lá, 2000 anos atrás, quando Jesus falou que essa mensagem é importante? Né? A gente falava algumas semanas atrás e teve uma palestra, né? Vai ter uma palestra agora dia 27, de novo, né? Já é a terceira palestra sobre Jesus e atualidade. Joana de Ângeles vem trazer para a gente que a mensagem de Jesus é para agora, não é para ficar lá 2000 anos, né? É para agora. Então, ó, terça-feira, às 3 da tarde, quem tiver disponibilidade, né? Fica o convite, porque essa e outras mensagens de Jesus, mas essa especificamente dessa terça-feira é sobre Jesus e humanidade. Então, tem tudo a ver com esse tema. Eu queria fechar trazendo de novo o seu Honório Onofre de Abreu, quando ele fala a respeito dessa resposta de Jesus, né? Que ele diz assim, ó: a proposição de Jesus dá a entender também que quantos se esforçam no sentido de serem seus discípulos sinceros são por ele valorizados, têm a sua dedicação reconhecida, a ponto de serem comparados à sua mãe e seus irmãos. Nisso não há desprezo, mas o reconhecimento puro e simples de uma verdade. Bem, então assim, entendemos aqui com Jesus, né, nessa mensagem tão linda, que é o tema, né, dessa nossa conversa do capítulo 14 do Evangelho, que a gente tem uma família que vai além da família que a gente conhece, que, né, faz a foto, que tem na certidão de nascimento, né? E essa família é bem maior do que essa família que a gente conhece aqui na Terra. Então eu queria convidar a Elisa para contar um pouquinho mais para a gente sobre essa família maior que a gente tem. Então vamos lá. Emília, quero só resgatar o que a Marli escreveu ali. Ela disse assim, né? Espírito eterno, todos somos irmãos hoje, filhos amanhã, mãe ou pais e assim por diante, né? É isso mesmo, né, Marli? E aí, como sempre, né, o Evangelho traz essa lógica bem didática para a gente entender como é que funciona isso, né? Então Jesus primeiro o Evangelho traz, né? Kardec organiza essa fala de Jesus, nos chamando a atenção sobre a importância de a gente ampliar isso, essa visão. Muitas vezes a gente não consegue, né? Ele lá atrás já nos dizia isso, até hoje a gente tem essa dificuldade. E tantas vezes a gente tenta ampliar por fuga de outras coisas, que é o que vai aparecer aqui agora. Né? Então, o item 8, que é o que fala sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, começa assim, eu vou ler só um trechinho dele, tá? Ele é um item grande, mas eu acho que é importante a gente ler, até por conta desse exercício que a gente faz da leitura do Evangelho. Então, ele começa dizendo assim, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue.
Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. E aqui ele cita o capítulo 4, item 13. Eu vou ficar por aqui e ele vai continuar falando várias coisas importantes, mas para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu confesso a vocês que quando eu comecei a estudar um pouquinho da doutrina espírita, uma das coisas que me chamava sempre a atenção era essa questão das famílias, né? Então a gente tem muito nas obras espíritas romances, essas tramas todas que envolvem as famílias, e aí a gente começa a entender que muitas vezes a gente está resgatando várias coisas com aqueles que a gente escolheu estar junto, só lembrando que a gente tem um planejamento encarnatório, então a gente consegue muitas vezes, praticamente todos nós, participar desse processo de escolha com quem a gente vai estar nesse momento agora. Então essa família que é formada dos laços corporais, não necessariamente é a nossa família formada pelos laços espirituais. E aí, muitas vezes a gente cai num dilema. Que dilema é esse? Então tá, se eu tenho junto de mim, né, esses familiares que não são tão afins, né, que não têm aquela disponibilidade espiritual, aquela afeição espiritual junto de mim, e a partir do momento que eu entendo isso, então tudo bem, né? É porque todos temos famílias, todos temos dificuldades com os nossos familiares, todos temos momentos felizes com nossos familiares, mas que dilema é esse? Então eu vou ficar tranquila, né? Então já que não é para ser muito bem, então tá tudo bem. E aí a gente acaba caindo numa inércia, a gente fica parado e achando que tá tudo certo. E vai procurar a família fora da nossa família. Muitas vezes a gente vai buscar, porque o ensinamento é esse, né? Jesus traz isso. E a doutrina espírita nos explica que muitas vezes irmãos que não são irmãos têm muito mais afinidade do que aqueles que nascem como irmãos consanguíneos. E à medida que a gente vai lendo e vai entendendo, a gente vai percebendo que o caminho que a gente tem que fazer é exatamente o inverso. Não o inverso no sentido de não buscar apoio naqueles que são próximos de nós, espiritualmente falando, mas de que a gente precisa trabalhar na nossa família terrena, aquilo que nos incomoda, aquilo que não nos faz bem, aquilo que machuca muitas vezes. Porque se está machucando, se é difícil entender alguém da minha família, se eu tenho essa dificuldade, é isso mesmo, eu escolhi estar junto dessa pessoa. Eu escolhi estar junto agora, não para passar junto achando que está tudo bem, porque como eu falei, os romances espíritas muitas vezes trazem essas tragédias, né, de que um inimigo do passado, que agora vem junto na mesma família, e aí a gente pensa assim, pelo menos a gente já está conseguindo conviver junto. Sim, é verdade, mas quantas encarnações a gente ainda quer para conseguir gostar dessa pessoa, para conseguir amar essa pessoa? E é esse exercício que Jesus nos convida, quando ele diz quem é o seu pai, quem é o meu pai, quem é a minha mãe. Então, assim, não importa quem é o pai e a mãe agora, nesse momento de família corporal. Para muito além disso, o que importa são esses convites que a vida nos traz para vivermos de forma diferente essas relações. Porque é na família que a gente precisa trabalhar tantas coisas que a gente se propôs a trabalhar quando a gente veio para esse planeta, né? Quando a gente veio para essa encarnação. E, aliás, diga-se de passagem, uma encarnação muito planejada e muito requisitada por muitos espíritos, né? Porque se a gente reclama de estar aqui, a gente pode ter certeza que tem muito espírito desencarnado que gostaria de estar no nosso lugar, porque a gente está privilegiado. É até estranho a gente falar isso às vezes, né? E a gente tem que entender muito isso, mas é importante que isso fique claro, que a doutrina espírita traz esse ensinamento para a gente compreender melhor esses processos. Então, esse convite, ele vem, e aí eu trago também um capítulo lá do Jesus no Lar. Jesus no Lar é um livro em que Jesus narra, Jesus não, né? São narrados os encontros de Jesus na casa de Simão Pedro. E, aliás, gostei muito do resgate histórico que a Emília traz, né? A gente fala muito de Maria também, né? E tem uma série de histórias sobre Maria, e ainda brinquei com a Emília antes de a gente escolheu esse tema sem nem pensar muito nisso, né, Emília? Mas maio é um mês que se fala muito de mães, se fala muito de Maria. Domingo que mesmo. vem, né? Sem ser domingo que vem, o outro é o Dia outro das Mães. é Dia das Mães. Isso.
E mesmo que não seja uma data espírita, e não importa, né? É uma data que é tratada, né, no nosso país de uma forma e tem um significado, mas as pessoas lembram muito de Maria, lembram muito dessa mãe. E Jesus, na casa de Simão Pedro, lá no primeiro capítulo desse livro, Jesus no Lar, ele faz esse convite e ele mostra da importância do lar. Né? Então, assim, apesar de existir a família de laços corporais e de laços espirituais, é no lar que a gente tem esse convite a fazer diferente. E uma das frases que diz lá é o seguinte: ó, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Isso é numa conversa que ele faz, né, lá na casa de Simão Pedro, sobre a importância do culto cristão no lar, que de certa forma é isso que a gente se propõe a fazer nesse momento, e que tem relação com a importância desse lar. Então, muitas vezes a gente procura fora desse lar as alegrias, coisas que a gente acha que a gente vai encontrar e que não tem no lar, quando na verdade Jesus já deixa claro que é nesse lar que a gente vai exportar os caracteres da vida comum. O que é isso, né, gente? Então, o lar vem representando essa base, essa formação de valores morais. E aí, claro, a gente não tem como não falar de paternidade, de maternidade quando fala Eu ia disso, né? perguntar isso, Elisa, justamente como é que a gente usa esse conhecimento, né, para reforçar o nosso trabalho enquanto mães, enquanto pais, né, o nosso papel de pai, de mãe, né, o que sabendo disso, que somos espíritos imortais, que a nossa família não é à toa, né, é uma escolha, estamos aqui juntos para evoluir juntos, né? Com todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, como é que a gente, enquanto pai e mãe, deve levar esse dever, né? Essa tarefa? Eu acho que essa é a grande questão, assim, né? Porque quando Jesus diz que o lar exporta esses ensinamentos, é o primeiro, né? O primeiro momento em que isso acontece, e todo momento a gente precisa se perguntar o que a gente está exportando, então, né? O que a gente está deixando para os nossos filhos, para que eles levem para o mundo, né? Porque a gente tenta ao máximo, como mães, como pais, buscar essa criação dos nossos filhos dentro da doutrina cristã, mas o que a gente tem feito para que isso de fato aconteça? Porque é muito fácil eu programar um evangelho no lar, eu fazer isso com a minha família, eu leio o evangelho, se no dia a dia da semana eu não lembro que tem evangelho, se no dia a dia da semana eu não consigo praticar isso, né? E se eu não consigo dar conta dessas dificuldades que eu tenho com a minha família. Então, lá na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta exatamente isso, né? Se a paternidade, no caso paternidade, maternidade, pode ser considerada como uma missão. E a resposta que ele dá, que os espíritos dão, né, que realmente, com certeza, é uma verdadeira missão. Mas além de missão, é um dever para com esse ser encarnado que está sob tutela e amparo desses pais, nesse momento em que ele inicia os primeiros passos do seu processo encarnatório. Acho que é bem interessante a gente falar aqui, principalmente para aqueles que estão iniciando na doutrina agora, né, de que a criança, ela tem até os 7 anos, de certa forma, muita sensibilidade, muita possibilidade de aprendizado, principalmente de questões morais, porque é como se o espírito ficasse mais adormecido ainda, ela ainda não coloca para fora todas as suas características em plenitude, e por isso é o momento máximo que a gente tem, né? Não é o único, mas é um momento extremamente importante que esses pais e essas mães têm de mostrar e de conectar junto com essa criança esses ensinamentos. E como é que a gente faz isso? É só pelo exemplo, né? Não tem como, assim, não adianta eu fazer o evangelho se durante a semana eu não consigo praticá-lo, né? Não adianta eu buscar esses ensinamentos se junto com meu filho, né, com aqueles que estão próximos de mim, e mesmo que eu não tenha filho, né, porque esse exercício ele é diário nos diversos contextos de família que a gente tem, mas se a gente não consegue de fato praticar isso, né, então eu acho que a proposta é mais ou menos por aí. Queres falar, Emília? Diz aí. Posso Então, continuar, tá? não, pode continuar. Eu estou aqui vendo algumas leituras que você está falando, eu estou conectando com coisas muito legais que eu li essa semana, né, para a gente se preparar.
Uma delas é aquela mensagem Paz, do Emmanuel. Eu gosto muito daquela mensagem porque o Emmanuel, ele faz uma conexão com um grande, eu vou dizer que é um obstáculo, tá? Que a gente tem aqui encarnados, apesar de a gente saber que é um grande presente a encarnação, a gente às vezes fica meio cego enquanto encarnado, né? Parece que a gente tem uma névoa, assim, que a gente esquece que a gente é espírito imortal, né? Fica tão apegado à matéria que a gente esquece. E esse esquecimento pode tornar a gente mais materialista, mais apegado à matéria. E quando a gente fala de maternidade e paternidade, esses enganos que a gente comete às vezes com a gente mesmo podem passar, inclusive, na educação, né? E Emmanuel chama muita atenção disso nessa mensagem, por isso que eu gosto muito, que ele diz assim para os pais não ficarem no pé dos filhos por coisas né, que são do mundo. E isso a gente vê muito, né? Às vezes a gente acha que nosso papel quanto pais é formar cidadãos, pessoas bem-sucedidas, né, alguém que vai ter uma profissão XYZ e vai ter, né, todo o conhecimento sobre uma determinada área, agora, né, tecnologia, ou inglês e francês, e sei lá, e mandarim, e quer que o filho aprenda todos os idiomas, e quer fazer todas as aulas, né? Então, e a gente fica meio sobrecarregado, assim, mentalmente, com coisas que será que precisa dessa demanda toda, né, material? Acho que é importante, mas é importante a gente pesar na balança e lembrar todos os dias do papel dos pais na educação dos sentimentos, que esse sim é o nosso grande trabalho, né? Até o Felipe aqui no Perguntas de Jesus, o Felipe Trúculo Mascarenhas, o autor desse livro, ele coloca uma frase que eu acho muito linda, que ele diz assim: a educação dos sentimentos é a chave para a jornada de evolução. E isso, para mim, assim, foi uma chave para mim também. Nossa, faz todo sentido. No momento que a gente está vivendo, a gente tem conversado com tantas pessoas que estão, parece que, acordando para o autoconhecimento, para, né, a necessidade de educação das emoções, dos sentimentos. E isso também dentro do lar. Essa também é uma responsabilidade dos pais com os filhos, né? A educação dos próprios sentimentos, porque, como você falou, Elisa, no exemplo, não adianta, né? E ter essa consciência também para no momento de uma conversa, no momento de uma instrução, isso tá junto na equação, né? Não é só meu filho, minha filha tem que saber todos os idiomas e tem que, né, ter a profissão tal e tal. É meu filho, minha filha, você tem que ser, né, uma pessoa de bem. É isso mesmo, Miriam. Eu me lembrei agora do André Luiz, lá no Sinal Verde, tem uma frase que ele diz lá que assim, não se aborreça se seu filho fez travessuras ou se quebrou alguma coisa assim, né? Ele não fala nessas palavras, mas não se aborreça por isso. Procure entender que você está junto de você agora, um espírito que tem possibilidades e que precisa dessa educação. Ele diz assim, ó, a mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que dermos agora. Então, o que a gente quer preparar para o futuro, para essas crianças? Jesus disse já, né? Deixai vir as minhas criancinhas. Essa semana a gente falou muito sobre isso aqui em casa, por conta de um estudo que foi feito. E quando ele disse isso, ele chegou a chamar a atenção dos apóstolos nesse momento, porque os apóstolos não queriam deixar que as crianças chegassem perto dele. E ele disse, não, deixem vir, as crianças vêm a mim. E nesse momento, qual era o aprendizado, qual era o significado daquilo? O entendimento de que a pureza do coração daquelas crianças representava essa necessidade que a gente tem de buscar isso nas nossas relações e que muitas vezes a gente tem que lembrar desse momento nosso como criança, mas muitas vezes a gente também tem que estar junto dessas nossas crianças, sejam nossos filhos ou não, que saibamos ser exemplos, que saibamos nos tornar exemplos deles. Eu acho que a grande questão é essa, né? Tem algumas pessoas que estão botando algumas mensagens, tu quer ler ali? Eu vi que a Fabiana falou que ela lembrou de um poema, mas eu não vou lembrar. Do Nossos Calil filhos não Gibran, são... ela diz Ah, que os nossos filhos não são nossos filhos. É muito lindo verdade. esse texto. E, de fato, a minha mãe falava uma coisa muito legal, que eu ouvi do meu pai algumas vezes também, que assim, eu não crio os filhos para mim. Ela sempre falava isso. Eu não crio filhos para mim. Né? Ela queria dizer que cria para o mundo, cria para, né, para a nossa jornada individual, né? E tem a ver com essa mensagem que a Fabiana colocou. Eu acho muito legal. E, no final das contas, ela me faz pensar, essa mensagem, sobre por que então, né? Eu não crio filhos para mim, então por que a gente cria filhos, né?
os nossos filhos não são nossos filhos, mas então por que que Deus nos ofereceu essa tarefa? Né? Qual é a importância disso? E cada um vai ter sua resposta, claro, né? Mas acho que tem muita conexão com nós evoluindo como co-criadores, né? Nós sendo aos pouquinhos co-criadores, né? Junto com Deus, né? E seguindo os passos, enfim, de Jesus e tendo cada vez mais responsabilidades. E essa responsabilidade da criação dos filhos, ela é uma bênção tão grande, porque ela nos faz necessariamente, né? E aí estão os grandes desafios, ao meu ver, também, pessoas que às vezes não conseguem desempenhar essa tarefa, né, com tanta facilidade, é porque vai no cerne do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Né? Porque só superando o nosso egoísmo que você vai passar noites em claro, né? Que uma criancinha vai exigir, e com amor, né? E ainda feliz, né? E acordar no outro dia ainda feliz para cuidar daquela criança, né? E é assim que as mães fazem, que os pais fazem, né? É uma superação muito grande do egoísmo, né? De todos os pontos de vista, né? E do orgulho também, né? No ponto de vista que a gente vai evoluindo também junto, né? A gente, no papel de pai e de mãe, eu acho que a gente aprende muito também com os filhos, né? Se a gente se permitir, claro, né? Se Com a gente certeza. não quiser, né, não seguir pelo caminho do autoritarismo, mas seguir pelo caminho de enxergar os filhos como irmãos em Deus, né? Como criaturas que não tiveram, não são uma página em branco, não vieram assim do zero, né? Ah, então tudo que você sabe eu que ensinei. Não mesmo, né? Vem já não, muito a gente vê nessas gerações que vem vindo, né? Assim, o quanto a gente de fato vem evoluindo enquanto humanidade, né? O que é mais uma prova da pluralidade das existências, né? E tudo mais. Então, a Ana Emília, eu queria... com uma frase legal ali a respeito. Isso, eu ia só fazer o gancho contigo. Eu lembrei de um livro que chama Nossos Filhos São Espíritos, é do Hermínio de Miranda, e ele é um livro bem interessante. Em algumas das mensagens, ele traz essa questão de que cada espírito traz dentro de si a centelha divina. E cada um de nós teve uma história diferente, com famílias diferentes, com processos diferentes. Então, às vezes, vem aquela angústia, muitas vezes, desse pai e dessa mãe, por exemplo, quando tem 2 filhos, de achar que por que a mesma educação acaba criando, né, espíritos completamente diferentes, com comportamentos diferentes. É claro que a gente precisa entender isso, porque cada um traz a sua história. E não necessariamente aqueles espíritos estão juntos, como família, em momentos anteriores. E eles vão construindo as suas histórias juntas. Né? Então, eu acho que o caminho é esse também. Entender que por que 2 espíritos sofrem, por exemplo, de uma mesma doença, um desencarna, o outro não? Por que 2 remédios para 2 espíritos diferentes, para um funciona, para outro não? Não é porque o remédio é melhor ou pior, não é porque um tem mais merecimento ou não, mas é porque a nossa história é diferente. Então, o nosso corpo, o nosso perispírito, ele reage de formas diferentes à medida que os estímulos vêm chegando. Então, eu acho que esse livro traz um pouquinho. Elisa, especialmente para quem tem mais de um filho, né? Quem tem 2, 3 filhos, mais filhos, saber que sim, a personalidade vai ser diferente, isso vai exigir do pai e da mãe formas diferentes de educar. Né? Tem que estar muito atento. Se não me engano, foi o Saulo que falou um dia desses no podcast dele que a grande tarefa dos pais é conhecer os filhos. Eu achei isso muito lindo, assim, né? Que a gente tem que estar atento e conhecer as necessidades reais dos filhos, né? E refletir a respeito delas. E cada um ali é um indivíduo. Então, as necessidades de um não são as do outro. Né? Então, tratou diferente 2 filhos, que bom, era assim mesmo, tinha que ser. Tem que tratar diferente mesmo, porque um vai precisar de mais atenção e outro de menos atenção. Tem várias parábolas de Jesus que falam a respeito disso também. E esse pai e essa mãe que não se sinta culpado, né? Porque às vezes vem aquela coisa de, será que eu tô amando mais ou amando menos? Eu já escutei isso de alguns pais com 2, 3 filhos, assim, poxa, mas eu tenho medo de amar mais um e amar... Não existe isso, né? Essa culpa não existe. A gente precisa acalmar o nosso coração e, como disse a Ana aqui, né? Quando a gente começa a perceber e ficar, né, com essa tranquilidade de consciência, quando os nossos filhos se tornam homens de bem, quando a gente começa a perceber isso, mas também ficar tranquilo que a gente está fazendo a nossa parte quando isso não acontece, porque às vezes eles não se tornam homens de bem,
E isso é Uhum. fato, né, gente? Então, não é, a gente não pode viver com essa culpa dentro de nós, mas com a tranquilidade de ter feito as coisas com responsabilidade, como diz ali a Marlene, né? Responsabilidade no sentido de ter a certeza de que a educação moral, principalmente através do exemplo, ela aconteceu. Eu acho que é por aí, né? O Pedro Paulo traz também aí um comentário, deixa eu só voltar aqui para eu ler. Ele fala que vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Olha que bonito, acho que Uhum. isso É o resume Caio Schmidt, se eu bem. não me engano, que eu lembrei, Exatamente, né? exatamente, isso é. Muito legal. Essa questão da culpa, tem um trecho também no Evangelho, se não me engano, é Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo, no item 9, ele vai dizer assim: os pais que fizeram tudo pelo adiantamento moral de seus filhos e não lograram o êxito desejado, não têm por que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. Né? Então, é realmente. E a gente fala isso em muitos tópicos da doutrina a respeito da intenção. Né? A gente ter a intenção realmente de ajudar e agir nessa intenção, né? Não ficar claro só na intenção, mas agir nessa intenção, aí é claro da responsabilidade de cada indivíduo com o caminho que vai trilhar. Né? E a gente nunca sabe também o que foi no passado exatamente, e o quanto a gente diz assim, nossa, não fui bem sucedido, não estou sendo bem sucedido, muitas vezes para aquele espírito pode ser sim uma grande evolução, perto do que já fez, das tendências, do que faria caso não tivesse aquele contato familiar, né? Então a gente não tem todas as informações sempre, né? Então é por isso é bem importante a gente ter fé. Ter fé que, né, Exatamente. a gente está onde a gente está mesmo, com as pessoas que a gente precisa estar. É isso mesmo. A Fernanda fala ali, tudo bem, né, Dé? Ela diz que quando a comparação não é benéfica, né? E quantas vezes essa comparação não é benéfica e a Suzana fala que os pais erram, sempre tentando acertar. É isso mesmo. E vamos pensar assim, até pensando, né, já encaminhando para esse tema dá muita coisa, né? A gente pode falar muitas coisas, mas já pensando no encaminhamento para o nosso encerramento, pelo menos dessa parte, eu faço o gancho com essa fala da Suzana de que os pais erram tentando acertar, e muitas vezes a gente também se vê nessa condição junto aos nossos familiares. Porque se a gente está falando da importância da nossa família, né, então eu tenho, muitas vezes, eu já escutei isso algumas vezes, né, de que é importante que a gente aprenda a perdoar como a gente perdoa um irmão. Mas para isso eu não preciso ter um irmão. Porque, assim, o perdão de pai e mãe, ele é um perdão quase que automático, né? É uma relação pai, mãe e filhos, ela é diferente. Então, assim, o pai e a mãe, eles perdoam, a gente perdoa, é quase que natural isso, não Quase que não precisa foi nem uma ter o ofensa. perdão. Não, exatamente, porque não tem ofensa, então não tem o perdão. Isso, vamos pensar que, claro, a gente está falando aqui de situações, né? Mas que pode ser muito diferente. Mas onde eu queria chegar é que algumas falas, às vezes a gente escuta de que é importante a gente exercitar esse perdão de irmão, que ele não é um perdão que é obrigatório. O perdão ao nosso irmão de sangue ou ao nosso irmão que não precisa ser de sangue, ele é diferente. Porque ele passa pelo autoconhecimento, ele passa por entender que houve uma ofensa que talvez muitas vezes está me agredindo, mas não agrediu o outro, que está me tocando, mas não tocou o outro. E esse exercício de perdão é que vai nos ajudando a entender a importância dessas famílias que a gente tem hoje. Então, assim, que a gente saiba sempre entender que essas dificuldades, elas vêm para nos auxiliar e que a gente não fique esperando o tempo passar. Ah, tudo bem, eu não me dou bem com aquela meu parente lá de longe, então eu não vou mais nem falar com ela. É melhor, eu não falo com ela e não me incomodo. Mas não é isso. O Exclui do convite é para grupo que da o família lá do WhatsApp, tá tudo resolvido, né? Não é bem exatamente, assim. não é assim. A gente tem essa oportunidade para isso, então que a gente entenda que não só os pais erram tentando acertar, mas que essas relações familiares também se comportam muitas vezes assim. Né? Porque muitas vezes os erros e os acertos são com pais e mães que foram no passado pais e mães e que agora não são mais, porque os papéis vão mudando. E muitas vezes um filho se comporta como um pai, uma filha se comporta como mãe ou como pai, e assim a gente vai indo. Né? Então a gente precisa acalmar o nosso coração e entender de fato que são relações
complexas, mas não precisam ser difíceis. E Elas a podem se gente tornar não termina amorosas. aqui também essa relação, né? A gente começou a conversa Exatamente. falando da parentela espiritual, então essas relações elas seguem. Então pensamos nesse perdão não só com aqueles que estão aqui convivendo com a gente, encarnados, mas aqueles que também já se foram, né? Então, se teve alguma coisa, se ficou alguma coisa, saber que sempre há tempo, né? De se perdoar, de não ficar sentindo culpa porque eu fiz isso, eu deixei de fazer tal coisa, ou se eu tivesse feito, não teria acontecido, né? Então, realmente a gente se perdoar na relação com o outro e perdoar também o irmão que porventura já tenha passado por aqui, já está no plano espiritual. Isso vai ser muito benéfico, né? Para quem está do outro lado, a gente é um ato de amor. A gente perdoar é um ato de amor com a gente mesmo, com quem está encarnado ou já desencarnou, e sempre há tempo. E uma outra coisa também que, como a gente sabe que essa relação continua, né, ela não se interrompe, a nossa família que já se foi espera por nós. Então, saibamos também ter fé no reencontro. Né? A gente às vezes tem muita saudade, né, dessa mãe, desse pai, desse irmão que já não está mais aqui, mas saibamos que eles nos esperam sempre de braços abertos. A Sandra fala sobre o relaxamento, né? A pergunta que tem lá no Livro dos Espíritos, do Evangelho, né? Que fala, desculpa, o Livro dos Espíritos também fala algumas coisas disso, sobre o relaxamento dos laços, né? De família seria uma recrudescência do egoísmo, é isso mesmo. E eu acho que, assim, eu queria fazer uma última fala, que é algo que sempre me toca quando eu penso nessas questões de família e tudo mais. Uma mensagenzinha que eu li uma vez, que falava sobre amar os vossos inimigos, né? E aí quando a gente começa a ampliar essa noção, muitas vezes o inimigo está muito próximo de mim e tudo bem, né? Eu preciso ampliar essa condição, mas que a gente consiga amar essas pessoas com as quais a gente tem dificuldade, buscando o auto-amor, né? Esse autoconhecimento, mas fazendo exercícios, pequenos exercícios diários. Então, por exemplo, quando eu consigo, se eu ainda não consigo conversar com essa pessoa, se eu ainda não consigo abraçar essa pessoa, eu consigo com certeza fechar meus olhos, elevar o meu pensamento e desejar coisas boas para ela. Né? Consigo o exercício é de oferecer flores para essas pessoas. Então, que a gente consiga, nessas dificuldades de família, quem sabe fazer esse exercício nas nossas preces, oferece flores. Pode ter certeza que essa pessoa vai receber essas flores de alguma forma, seja ele desencarnado, ela desencarnada ou encarnado, essas flores vão chegar até essa pessoa. E aos pouquinhos essa relação vai se modificando, sem culpa, sem pressa, no tempo que é o tempo que a gente precisa. Esse tempo ele é muito relativo e a gente precisa construir. O importante é que a gente faça alguma coisa e não fique esperando que façam por nós. Eu acho que é por aí. Elisa, que delícia te ouvir. Esse evangelho, a gente avançou um pouquinho no tempo e podia avançar mais, porque tem assunto, né, gente? É um assunto tão gostoso e que todos nós sempre precisamos, né? Realmente, assim, a nossa casa, o nosso lar, ele é a nossa escola. Ele é o nosso ambiente principal de aprendizado, então todos nós podem ter certeza. Tem aquele ditado, só muda endereço, né? Vocês já ouviram esse? E é assim mesmo, só muda endereço. Problemas todos temos, muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o que importa é a forma como a gente encara, é a atitude que a gente tem, como a Elisa falou. Então eu queria aproveitar, deixa que a Elisa deu, a gente vai fazer a nossa prece final. Eu queria convidar todos vocês, então, para a gente fechar os olhos e fazer esse exercício de pensar na nossa família nesse momento, agradecendo a Deus pela convivência com essas pessoas que estão encarnadas conosco, convivendo conosco, seja na mesma casa ou mesmo em casas diferentes, mas são membros da nossa família física, da nossa família corpórea. Sabemos a importância de ter essas pessoas nas nossas vidas nesse momento. O quanto de aprendizado podemos ter uns com os outros, pelo simples fato de estarmos aqui, de convivermos, de nos observarmos, de seguirmos um exemplo do outro e de sim termos dificuldades às vezes. Essas dificuldades também são plataformas de aprendizado para a gente. Vamos também nesse momento
pensar naquelas pessoas com as quais nós temos alguma dificuldade. Aquelas que, porventura, não está fácil a convivência, aquelas pessoas que desafiam, né, a nossa paciência, ou a paciência que a gente ainda está construindo. Vamos, então, quem conseguir formar uma flor bem linda em sua mente, oferecer essa flor linda para essa pessoa que veio à mente, que nesse momento a gente está com uma relação com um pouco de dificuldade, mas que certamente com o tempo, né, e Deus nos dá todo o tempo no mundo, iremos resgatar. E o futuro nós sabemos, nós iremos todos nos amar fraternalmente como irmãos, porque a nossa família vai muito além da família corporal, vai além, inclusive, da nossa família espiritual hoje em dia, porque essa família segue crescendo e cresce sempre. Nós somos irmãos em Deus, toda a humanidade. Vamos pensar naqueles que já se foram e colher dessas flores e oferecer também a eles. Que eles possam receber as nossas flores, os nossos abraços, na certeza da nossa reunião futura. Mais uma vez, agradecendo também pela tarefa da maternidade, da paternidade, aqueles que têm essa tarefa, ou da convivência com os irmãos, da convivência com os pais. Agradecer a Deus por isso. E que os espíritos bons sempre nos ajudem a fazer um bom trabalho, a seguir com esses deveres, com essas tarefas e executar lindamente no dia a dia tudo isso que a gente aprende aqui. Que assim seja. Vai as duas chorando. Obrigada, Elisa. Muito obrigada bom também, contigo, querida. E muito obrigada, pessoal, todos vocês pelos comentários, né? Aurélio, obrigada pelo teu comentário. Sempre bom ter você aqui. A Giovana também, a Gisele. Obrigada, viu, pessoal? Sandra, querida, obrigada como sempre. E até a próxima. No tchau, gente. Elisa, eu quero só fazer pois é, vai lá. Eu acho que essa merece. No domingo que vem você vem? Eu vou fazer perguntas. Ai, que bom, porque a nossa tarefa é fazer as perguntas agora, né? O Felipe, o autor do Perguntas de Jesus, vai estar aqui com a gente domingo que vem para o nosso Evangelho. Então, eu quero as perguntas de vocês, tá? Todos nós fazendo as perguntas para o Felipe, conhecendo um pouquinho mais sobre essa obra linda, e sobre as perguntas que Jesus nos fez. E essas perguntas seguem válidas. Jesus está presente, né? Vamos lembrar também, terça-feira, às 15h, quem puder estar presente na palestra Jesus e Atualidade, né? Que é sobre Jesus e Humanidade, também fica o convite. Obrigada. Emília, deixa eu só mandar um beijo para a Gisele. Estou vendo ela aqui, Gisele Menino. Quanto tempo! Que bom te ver aqui. Beijo, gente. Beijo grande. Valeu, beijos. pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, tchau.